Daniel Halsett era um bem-sucedido homem de 45 anos que, apesar de ser divorciado, fazia de tudo para dar o melhor para seus filhos. Além de empresário e músico, ele também tinha o hobby de compartilhar as fotos de suas viagens para seus seguidores nas redes sociais. Infelizmente, sua vida foi bruscamente interrompida no dia 9 de abril de 2021, quando seu corpo foi encontrado na garagem da casa que morava com sua filha Sierra em Las Vegas. Os principais suspeitos do crime eram mais próximos de Daniel do que qualquer pessoa poderia imaginar. Eu sou Rafael do canal Conspirando dos Fatos e hoje trago para você este caso trágico que relata um dos piores pesadelos na vida de qualquer pai que faz de tudo para proteger e educar os filhos. Antes do vídeo começar, como sempre, já vou te pedindo, se você estiver apreciando o conteúdo do canal e quiser apoiar, a forma mais fácil é deixar um comentário e seu like, e também se inscrever se acaso ainda não é inscrito. Muito obrigado e conto com você. The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind, let it all go out the window. No smoke in my eyes, I can hear the wind shining. It's always been you in the back of my mind. Daniel Halsett nasceu na cidade de Estacada, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ele se formou em música pela Universidade West Oregon e era conhecido na faculdade como Drummer Dan, que significa Dan, o baterista. Além de músico, Daniel sempre demonstrou um lado empreendedor, então ele continuou seus estudos e também conseguiu um diploma em gestão de negócios pela Universidade de Corban, em Salem, em Oregon. Daniel era um amante da natureza e também de esportes. Muito ativo no Instagram, ele frequentemente compartilhava com seus 20 mil seguidores belas paisagens e suas viagens e passeios, e também museus e vários locais culturais. Sua paixão por fotografia o ajudava a escolher as fotos perfeitas para suas publicações. Ele também tinha um canal no YouTube direcionado para as pessoas que gostavam de fazer trilha. Outra presença bem constante nas redes sociais dele era Sierra, sua filha mais velha de 16 anos. Os amigos de Daniel costumavam dizer que ele era bom em tudo que fazia e era considerado uma pessoa muito inteligente que sempre queria ajudar os outros. Em março de 2001, ele se casou com Elizabeth, então com 27 anos. Ela que foi eleita como a mais nova senadora no estado de Nevada. Eles tiveram 3 filhos juntos, sendo Sierra a mais velha e também a mais próxima de Daniel. Infelizmente, depois de 10 anos, o relacionamento se deteriorou rapidamente e o casal acabou se separando em 2011. Daniel teria se tornado muito ciumento e também controlador, e o começo dessa separação ou deste divórcio foi bem conturbado. Primeiro, o Daniel a acusou de traição, o que teve muita repercussão pelo cargo público de Elizabeth. Alguns meses depois, ele acabou mesmo sendo preso, acusado de tentar se reaproximar de Elizabeth à força e também teria tentado tocá-la à força na casa dela. E depois disso, ele também a ameaçou. Ele foi preso, mas pagou fiança e acabou sendo liberado. E depois ficou 6 meses em liberdade condicional, onde foi obrigado a fazer um tratamento para controle de raiva. Apesar desses problemas que ele teve no passado, os amigos de Daniel e a família confiavam muito nele e sabiam que no fundo ele era uma pessoa muito do bem e que estava tentando o máximo para se redimir e fazia de tudo para os filhos. Mesmo assim, depois dessa confusão
ele acabou entrando em uma batalha judicial pela guarda das crianças. Ele conseguiu ficar com a guarda da filha mais velha, que é a Sierra, e os 2 outros filhos mais novos ficaram morando com Elizabeth. Apesar dos problemas depois do divórcio, Daniel e Elizabeth voltaram a ter um relacionamento, digamos, amigável, e continuavam mesmo compartilhando uma conta corrente, onde usavam para pagar contas em comum relacionadas aos filhos. E esta conta corrente, na verdade, acabou sendo muito útil neste caso, e você vai entender por que em breve. Em junho de 2020, a Sierra começou a namorar um menino de 18 anos chamado Aaron Guerreiro. Os dois se apaixonaram intensamente, como se fosse aquele primeiro amor dos dois, e começaram a se ver todos os dias e passavam todo o tempo juntos. Este relacionamento dava mesmo a impressão de ser uma coisa obsessiva, e Daniel não estaria muito contente com essa situação, afinal Sierra só tinha 16 anos. A família de ambos jovens, na verdade, começou a demonstrar certa insatisfação com este relacionamento. E isso se agravou mais ainda quando Aaron disse a seus pais que estava planejando fugir com Sierra para Los Angeles. Ele disse que estava tudo decidido e já planejado. Os pais de Aaron, logicamente preocupados, ligaram para os pais de Sierra. Em uma decisão comum, decidiram que ela e Aaron teriam que terminar o relacionamento, pois não estava fazendo bem para eles. E finalmente eles foram praticamente proibidos de se ver. E isso teria deixado o jovem casal em desespero e enfurecido. Eles não se conformavam com a decisão dos pais e começaram a planejar diversas maneiras para poderem se falar ou se encontrar às escondidas. Mas os pais de ambos, eles achavam que a distância estava funcionando, mas pelo contrário, isto foi alimentando mais ainda a obsessão do casal, que estava disposto a fazer tudo para ficar junto. No dia 16 de dezembro de 2020, o Daniel fez uma bela postagem para celebrar o aniversário de Sierra, demonstrando que estaria tudo bem entre ele e a filha. Os meses foram se passando e Daniel pensava que não havia mais nada entre Sierra e Aaron. A família de Aaron também não fazia ideia que eles ainda continuavam se falando de alguma maneira. Já no dia 3 de abril de 2021, Daniel fez outra publicação, relembrando momentos especiais que tinha vivido quando Sierra era mais nova. Mas alguns dias depois dessa publicação, a vida de Daniel começou a tomar um rumo muito trágico. Ele e a mãe dele, Christine, se falavam praticamente todos os dias através de chamada ou mensagens. Mas no dia 9 de abril de 2011, ela achou muito estranho, porque fazia mais de 2 dias que ela não recebia nenhuma notícia de Daniel. Ele não tinha nenhuma viagem programada, e mesmo se tivesse, ele normalmente a avisaria. E mesmo quando estava viajando, normalmente quando o avião dele pousava, ele mandava uma mensagem para a mãe para dizer que estava tudo bem. Ela tentou ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Ela também mandou mensagens no WhatsApp, mas ele não teria visualizado essas mensagens. Achando isso muito estranho, a Christine finalmente ligou para Sierra e ela atendeu. Mas ela disse que Daniel não estava respondendo o celular porque ele tinha quebrado o telefone dele, mas que estava tudo bem com ele e prometeu que daria o recado e pediria para ele ligar de volta para ela assim que pudesse. Enquanto isso, a Elizabeth, a ex-mulher de Daniel, notou que um saque de $1.300 foi feito na conta conjunta que eles mantinham, aquela conta que eu te falei antes, que eles pagavam as contas dos meninos, dos filhos. Então, logicamente, ela também ligou para o Daniel para perguntar o motivo deste saque, mas ele não atendeu e também não visualizou as mensagens. Ela tentou ligar também para Sierra, mas ela não atendeu as chamadas. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, a mãe de Daniel ligou de novo para Sierra, pedindo para falar com ele, porque ele ainda não tinha retornado a ligação. Mas Sierra disse que desta vez ele estava no banho. As horas foram passando e mais uma vez ele não retornou a ligação, deixando Christine completamente irritada e preocupada. Então ela ligou de novo para Sierra, mas ela não estava atendendo. Então Christine mandou mensagens para ela dizendo que se Daniel não ligasse para ela imediatamente, ela ligaria para a polícia. Logo depois disso, Sierra passou a não atender às ligações e também não respondia às mensagens. Christine então decidiu ligar para a proprietária do apartamento de Daniel
e perguntou se ela podia passar para verificar se estava tudo bem com ele. Ela disse que naquele momento estava ocupada, mas que assim que pudesse, passaria na casa dele e depois ligaria para Christine. Então a mãe de Daniel também ligou para Peggy, uma amiga dele, que disse que também passaria lá assim que pudesse para verificar se estava tudo bem com ele. Mas como Christine estava muito preocupada, ela também ligou para a polícia e pediu também para verificar o que estava acontecendo. How may I help you? Yeah, hi. I need a welfare check. I don't know if that's... On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone. It's really, he just doesn't act like this. Okay. Does he live alone? He lives with his 16-year-old daughter who is not answering the phone. Okay. Or replying to a text. Mm-hmm. And the weird part is, I'll just tell you this, there's been ATM withdrawals at 3 different ATM. Enquanto isso, Peggy e a amiga de Daniel chegaram na casa e eles notaram que o carro dele não estava lá, mas a porta estava destrancada. A Peggy esperou a proprietária do apartamento chegar e assim eles puderam entrar juntos no apartamento. Então os três entraram junto, Peggy, a proprietária e um amigo da proprietária. Eles não encontraram Daniel em lugar nenhum, mas notaram que um cheiro muito forte de queimado estava vindo da garagem. E assim que entraram na garagem, encontraram um saco de dormir parcialmente queimado. E quando olharam dentro deste saco, encontraram uma cena de horrores. Era o corpo de Daniel, que estava desmembrado e parcialmente carbonizado. Eles ligaram imediatamente para a polícia. Do you need police, fire, or medical? Oh my God. Do you need police, fire, or medical? There was a fire, and we went in to investigate. The fire must be a couple days old, but there's a dead body in the garage. We just found him with the homeowner that doesn't live here. Os policiais chegaram e assim que entraram na casa, presenciaram mais detalhes perturbadores daquela cena de crime. Uma motosserra foi encontrada na sala e um serrote com traços de sangue e pele humana estava na cozinha. Eles também encontraram um frasco para fluido de isqueiro, facas e recibos de compras e também caixas eletrônicos. Os peritos logo notaram que os autores do crime tentaram limpar a casa com produtos químicos. O corpo de Daniel foi levado para a autópsia e foi constatado que ele levou 70 facadas, sendo 42 pelas costas. Ele foi ferido no pescoço, no rosto, nas costas e na área peitoral. Os seus membros foram mutilados com um serrote e ele teve 40% do seu corpo queimado. Os autores deste crime bárbaro provavelmente tiraram a vida de Daniel e o desmembraram antes de colocar dentro de um saco de dormir, depois atearam fogo. A polícia acreditava que a intenção era provavelmente de incendiar a casa para eliminar qualquer tipo de evidência. Uma das primeiras coisas que chamou a atenção da polícia era o fato que Sierra e seu namorado Aaron não estavam na casa. E segundo os pais de Aaron, aquela manhã ele tinha fugido de casa para ir justamente na casa de Sierra. E com toda essa situação, eles foram classificados imediatamente como principais suspeitos pelo crime. A polícia checou as câmeras de segurança aos redores da casa e puderam ver o carro de Daniel deixando o local. E seria Sierra e Aaron que estavam dentro. Também com a ajuda dos recibos encontrados, a polícia checou as câmeras de segurança e não demoraram para identificar Aaron Guerreiro comprando os materiais que foram encontrados na cena do crime numa loja chamada Home Depot. A Sierra também foi filmada em um supermercado comprando 2 galões de cloro e depois pagando, utilizando o cartão de crédito do seu pai. Com o casal foragido, a polícia começou as buscas para tentar encontrá-los. E no dia 13 de abril de 2021, eles contaram com a ajuda da sorte para encontrar eles em Salt Lake City, que fica no estado de Utah, e mais de 500 quilômetros de Las Vegas. O casal estava dentro de um ônibus quando foram abordados por um policial que pediu que eles mostrassem o bilhete, comprovando que tinham pagado pela viagem. O Aaron admitiu que eles não pagaram pelo bilhete. Então o policial fez uma rápida pesquisa com o nome de Aaron e Sierra e imediatamente descobriu
que eles estavam sendo procurados em Las Vegas. E neste meio de tempo, o carro de Daniel também foi encontrado, e dentro do porta-malas, eles encontraram um cobertor com manchas de sangue. Mas a evidência mais perturbadora deste crime foi encontrada quando os policiais buscaram informações no celular de Sierra. E deitados, aparentemente em uma barraca, o casal gravou este vídeo. Welcome back to our YouTube channel. After Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex. So I was payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. Este vídeo, apesar de não trazer nenhuma imagem trágica, mostra a frieza de uma filha que ajudou o namorado a tirar a vida do próprio pai de uma forma brutal. E se vocês prestarem atenção no detalhe que Aaron segura o pescoço de Sierra a estrangulando, claramente também mostra o comportamento frio e violento de Aaron. O casal foi preso e os dois foram acusados por 9 diferentes crimes, incluindo homicídio, roubo, incêndio, conspiração e também fraude. Eles foram transferidos para Las Vegas e imediatamente passaram pela primeira audiência e mesmo com todas as evidências, eles se declararam inocentes. Do you understand the 9 charges that you're facing in the indictment? Yes. Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Os dois aguardam o julgamento na prisão, mas ambos vão ser julgados como adultos. Aaron, por ter 18 anos, poderá enfrentar a pena de morte, mas Sierra, por ser menor, provavelmente vai enfrentar a prisão perpétua. A família de Aaron contratou um dos advogados que defendeu O.J. Simpson durante seu julgamento. Já a família de Sierra também contratou um advogado que preferiu não dar entrevistas e pediu para a imprensa respeitar este momento doloroso que a família estava passando. Gente, este caso ainda não foi resolvido. Eles estão, como eu disse antes, aguardando o julgamento que não tem uma data ainda. Mas a promotoria acredita que os dois serão condenados. Provavelmente Aaron condenado à morte e Sierra condenado à prisão perpétua. Esperamos que, não importe o que aconteça, esses dois apodreçam na cadeia porque merecem. É um caso muito trágico e fica difícil imaginar como uma filha que sempre foi amada pelo pai e aparentemente nunca passou por nenhum abuso, nenhum trauma, nenhuma violência com ele, como ela teve coragem de fazer isso e depois ainda gravar um vídeo dando risada. Gente, não dá para entender a mente desses psicopatas. Espero realmente que eles paguem pelo que fizeram e, mais uma vez, apodreçam na cadeia por ter destruído a vida deste homem que, apesar de seus problemas, era considerado um homem do bem e só queria proteger a filha que amava. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Te vejo nos próximos vídeos.